Esse é um projeto muito importante que visa priorizar algumas coisas para as pessoas que têm a fibromialgia, que é hoje uma doença muito difícil de ser diagnosticada e muitas pessoas nem procuram, né, entender o que realmente essa doença causa e nem sempre sabem se tem a fibromialgia ou não. Então, eu vou ler a justificativa do projeto. A iniciativa do presente projeto de lei visa atender a demanda de parte da população municipal que é acometida pela fibromialgia, doença crônica que causa imensas dores e transtornos aos seus pacientes. A fibromialgia, incluída no Catálogo Internacional de Doenças apenas em 2004, é uma doença multifatorial, de causa ainda desconhecida, definida como sendo uma dor crônica, que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Trata-se, portanto, de uma patologia relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e o mecanismo de supressão da dor. Por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comunidade médica ainda não conseguiu concluir quais são as suas causas. Entretanto, já está pacificado que os portadores da citada enfermidade, em sua maioria mulheres, na faixa etária entre 30 e 55 anos, possuem maior sensibilidade à dor do que as pessoas que não são acometidas por ela, em virtude de o cérebro dos doentes interpretar os estímulos à dor de forma exagerada, ativando o sistema nervoso por inteiro. A interpretação exagerada dos estímulos pelo cérebro faz com que o paciente sinta ainda mais dor, conforme explica a cartilha Fibromialgia, cartilha para pacientes. Os principais sintomas que caracterizam a fibromialgia são dores generalizadas e recidivas, de modo que, às vezes, sequer é possível elencar onde dói, caracterizando, em alguns casos, inclusive, a sensibilidade ao toque, síndrome do intestino irritável, sensação de pernas inquietas, dores abdominais, queimações, formigamentos, dificuldade para urinar, cefaleia, cansaço, sono não reparador, variação de humor, insônia, falta de memória, concentração, distúrbios emocionais, psicológicos, transtornos de ansiedade e depressão. Ainda não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental para que não se dê a progressão da doença, que, embora não seja fatal, implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e afetivo de sua vida. Todavia, em que se pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade de vida dos pacientes, referida doença não foi contemplada pelo rol de pessoas com deficiência elencado no artigo 4º do Decreto número 3.298 de 1999, que regulamenta a Lei número 7.853, de 1889, e do artigo 5º do Decreto número 5.296, de 2004, que regulamentam as leis número 10.048, de 2000 e 10.098, de 2000, que têm causado inúmeros transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão de benefícios destinados às pessoas com deficiência, razão pela qual se torna relevante a presente discussão. Dessa forma, faz-se necessário dispensar atendimento prioritário aos portadores dessa enfermidade, a fim de minimizar o seu sofrimento. Dessa maneira, sem embargos de qualquer posicionamento contrário, entendemos que a presente iniciativa se reveste do mais alto interesse público, o que nos encoraja a apresentar, contando com a apreciação e aprovação dos nobres colegas, para bem contribuir com o desenvolvimento econômico, social e ambiental saudável de nossa cidade. Nós temos números hoje, então, 208 pessoas fazem o trabalho de terapia intensiva com o intuito de minimizar as dores. Geralmente, a fibromialgia gera pontos múltiplos de dor. Portanto, é sabido que a pessoa com a fibromialgia precisa realizar atividades físicas para minimizar essa dor.
das 208 pessoas laudadas hoje que comprovadamente, né, têm a fibromialgia, 108 pessoas fazem fisioterapia, são acompanhadas hoje na APAP e na ADEFIB, elas fazem exercícios na água, né, são 9 grupos de 12 pessoas. É importante que as pessoas que tenham essas dores e procurem o atendimento, porque os números são muito pequenos em relação à realidade dos casos, porque as pessoas não procuram saber se elas têm a fibromialgia ou não. A proposta da lei é que as pessoas com fibromialgia tenham, inclusive eles colocaram aqui o símbolo, né, tenham direito às vagas especiais, vou até ler aqui que ainda tenho tempo. Então, ficam os órgãos públicos, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas obrigadas a dispensar, durante todo o horário de expediente, atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia. As instituições financeiras e empresas comerciais que recebam pagamentos de contas deverão incluir os portadores de fibromialgia nas filas já destinadas aos idosos, gestantes e deficientes. Será permitido aos portadores de fibromialgia estacionar em vagas já destinadas aos idosos, gestantes e deficientes. As empresas privadas terão até 60 dias após a publicação para fixar em lugar visível, através de cartazes, adesivos ou qualquer outro material de divulgação sobre o atendimento preferencial, para que a população em geral tenha conhecimento. A identificação dos beneficiários se dará por meio de cartão, expedido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, é muito importante que essas pessoas tenham esse direito, porque quem tem a fibromialgia, às vezes não consegue ficar muito tempo em pé, às vezes não consegue ficar muito tempo sentado. Como cita ali, em muitos casos, as dores são tão fortes que as pessoas, às vezes, se ficarem em pé na fila de um banco, depois não conseguem chegar ao carro, né? Então, é um fator que determina o quanto é importante e que isso passe a vigorar, que essa lei passe a funcionar.